Olá, na nossa disciplina de enfermagem e saúde da criança, a aula é sobre UTI neonatal. A UTI neonatal é um local considerado para crianças de alto risco. E quem são essas crianças de alto risco? Prematuras, que nasceram antes da época, antes do tempo. E nossas crianças prematuras, para quem já acompanhou o UTI neonatal, a gente acaba recebendo crianças pesando gramas mesmo. Então, é bem grave a situação, bem crítica, e a gente consegue sim recuperar essas crianças, fazê-las ganhar peso, ganhar resistência e receber alta. Também vai para a UTI neonatal as crianças com desvio de crescimento intrauterino, ou seja, dentro do útero não conseguiram desenvolver. Crianças com alterações fisiológicas ou anatômicas, que seriam essas crianças com alterações. Crianças com hidrocefalia, crianças com fenda palatina, crianças também pode acontecer que nasceu sem abertura do orifício anal, aí faz a cirurgia e vai para a UTI. Malformações, né? Crianças que nasceram com alguma malformação, não conseguem se adaptar. Crianças também que não conseguem se adaptar à vida extrauterina. Nós ontem vimos a tabela de Apgar. Então, crianças que estão ali na faixa amarela, marrom, que não conseguiram passar para verde, mas muito pelo contrário, evoluíram para vermelha, UTI. Crianças que nasceram no primeiro minuto, a gente já fez a contagem do Apgar e deu o valor de 0 a 3, vai direto para UTI, no caso UTI neonatal. Então, são crianças bastante graves que a gente tem que ter total cuidado com essas crianças. A infraestrutura dessa UTI, ela deve ser o mais próximo possível do centro obstétrico, de preferência que seja dentro da maternidade. Hoje, uma das boas estruturas que nós temos aqui em Sorocaba é exatamente a UTI da Santa Casa, que ela é dentro da maternidade. Então, fica bem próximo mesmo para a própria mãe ter contato. A mãe vai para a maternidade e a criança vai para a UTI. Ela deve ter excelente iluminação, material permeável. Aí quando nós falamos material permeável, nós falamos de piso, parede, deve ser tudo fácil de lavar. Deve ter ar condicionado para manter a temperatura entre 24 e 26 graus. Painéis elétricos, daí no caso, como é uma UTI, os painéis devem ser bem maiores. Esses painéis que também devem ter bicos de oxigênio e vácuo. No caso, aí, 2 bicos de oxigênio e ar comprimido e vácuo. E 12 tomadas, uma média de 12 tomadas elétricas, para a gente poder não só ligar o respirador, mas também ligar os outros aparelhos que a gente vai precisar, e é bastante. O setor deve ser composto por sala principal. A gente não pode chegar dentro de uma UTI neonatal direto dentro da UTI. Tem que ter primeiro um local de recepção, depois um local da gente estar fazendo a asepsia, daí acessar a UTI. A gente não entra diretamente dentro da UTI. Lá é um local de extremo cuidado. As crianças que estão lá precisam de cuidados intensivos. As áreas preconizadas entre uma incubadora e outra é de 1,80 metros quadrados. Por que tanta distância? Lembra que numa situação de emergência a gente precisa de espaço. A criança ela pode ser bem pequenininha, mas o espaço que a gente precisa para estar acomodando tudo os nossos trabalhos durante uma emergência é grande. E essa criança também precisa de respirador. Então, tem que ter espaço para tudo isso. Ela é pequenininha, mas
ela não deixa de ter as mesmas patologias que um tamanho adulto teria. A diferença está no tamanho da criança. Então a gente tem que ter sim bastante espaço para poder atender a fazer qualquer os cuidados que forem necessários. E lembrando também que dentro da UTI neonatal, a gente não pode ter aparelho que não seja específico da UTI e nem pode ficar emprestando de outros setores. As crianças que estão ali, a imunidade delas ainda não foi completada. Então, a gente não pode ficar circulando com as aparelhagens. A criança ela é muito pequenininha dentro da UTI neonatal, então a gente tem que ter respirador adaptado, aparelhos adaptados, inclusive os parâmetros para esses aparelhos são totalmente diferentes. Aparelhos adaptados para uma criança recém-nascida. E também todos os equipamentos que a gente usa é para o tamanho dessa criança. E aí, quais os cuidados de enfermagem que a gente vai ter que ter numa UTI neonatal? Higienizar a mão antes e após o contato com o RN ou em qualquer procedimento realizado. Conferir, assim como nos outros setores, a pulseira, a identificação da criança. Acomodar o RN em decúbito elevado, sempre a cabeça mais para cima. Utilizando o coxim para proteção da criança. Iniciar monitoramento, a monitorização, realizar a remoção do corpo do RN dos resíduos do parto, que daí é o vernix. A gente tem que tirar aquele resíduo, que é um resíduo seboso. A gente não tira tudo de uma vez, mas vai tirando aos poucos. Realizar o curativo umbilical, do mesmo processo que a gente já tem visto. Verificar a frequência cardíaca, respiratória, saturação, isso ela já está ligada nos aparelhos, que é o monitor, vai estar tudo apresentando para a gente. Colocar esse monitor para estar, cada 2 horas, estar apresentando novos parâmetros. Proceder à prescrição médica, administrar a vitamina K, que é o Canaquion, que é para evitar hemorragias. Realizar um controle rigoroso muito intenso, o hídrico, e além das eliminações. Como é que a gente faz isso? A gente pesa a fralda da criança, então o valor que der de diferença é o que tem de diurese. Observar e anotar os aspectos das eliminações, que é o caso mecônio, realizar coleta de sangue do pezinho e outros exames se for necessário, estimular o estabelecimento do vínculo mãe e filha. A mãe tem sim direito a acessar a UTI, tanto que ela fica acessando, fica várias horas dentro da UTI para ela poder ter esse vínculo com a criança. E minimizar os ruídos da unidade. E já tem bastante ruído devido aos aparelhos e a gente faz o máximo possível para que esses ruídos sejam reduzidos, tá? Lembrando que o ouvido dessa criança é bastante sensível. Espero vocês na próxima aula.